Boa noite, meus amigos. Estamos aí na nossa disciplina, categoria 17, sexta-feira, processos petroquímicos. Então, sejam todos bem-vindos, Alex, Leandra, Fábio e aqueles colegas que não puderam estar presentes, mas que de alguma forma vão acabar assistindo a aula, prestigiando aí o conteúdo. Então, vamos dar uma rápida passada aqui na nossa sala de aula virtual, né? Opa, estou na sala errada aqui. Vamos lá, processos petroquímicos. Então, a nossa disciplina, categoria 17, sextas à noite. Lembrando que hoje vamos concluir, né, a primeira parte aqui, o primeiro capítulo já foi, então, explorado, e vamos dar início, então, ao segundo capítulo, ao segundo tema. Então, é muito simples, né, para o aluno acessar aqui, é só clicar em cima, né, e eu aconselho, né, fazer o download e ficar com o arquivo disponível aí, né, na sua biblioteca, no seu computador. Então, hoje nós vamos entrar aqui nesse conteúdo do tema 2. Então, hoje vamos começar a falar sobre a indústria de primeira geração. Então, já falamos sobre o petróleo, sobre a extração, e hoje vamos então começar a entrar na indústria petroquímica propriamente dita. Bom, na aula passada, então, fizemos aí uma sala interativa, então, agradeço muito aí a participação, tivemos uma participação de mais da metade da turma, né? Então, o professor deu o feedback de cada um, tivemos bons resumos, excelentes resumos, tivemos resumos que ficaram a desejar, né? Lembrando que o intuito era falar sobre produção de petróleo e impactos ambientais. Então, alguns falaram sobre produção, mais ou menos, não falaram de uma forma tão clara sobre os impactos, e daí, por isso, né, não ficou adequado o texto, e daí o professor aí pontuou, né, de uma forma um pouquinho inferior, né, mas na média aí todos conseguiram aí um bom número de estrelas. Muito bem, então hoje nós vamos ir à nossa aula 3, já está aqui a apresentação, e o nosso TDE também já está disponível. Muito bem, olha aí, tivemos um aumento de alunos, então, deixa eu ver, 7 de 15, então 46%. Porra, teve uma redução no percentual aí, eu não tinha visto que tinha aumentado 2 alunos aí na disciplina. Bem, muito bem, muito bem. Então, vamos começar aí. Então, o que iremos fazer na aula de hoje? Dar o feedback com relação ao TDE, que era nada mais, nada menos que aquele resumo ali, né, falando sobre a produção e falando sobre os impactos. Lembrando que a proposição era que o aluno fizesse também a leitura de um artigo, né? Reforço mais uma vez, pessoal, o conteúdo do livro, né, que são os 6 temas ali que a gente traz, é mais do que suficiente para o aluno conseguir aprovação, né? Mas e onde é que entra a necessidade de participar de forma síncrona? Para a gente ter esse bate-papo, para a gente crescer como profissionais, crescer, né? Como indivíduos inseridos na química, no mundo da engenharia química. Então, esse que é o nosso foco aqui, e permitir que o aluno participe, né, ativamente. Lembrem-se, podem abrir o áudio e falar a qualquer momento, não há necessidade de ficar escrevendo no chat. O professor não enxerga o chat, então, a partir do momento que eu abro a apresentação aqui, eu acabo só enxergando a minha tela. Isso é uma deficiência que o Meet tem, né? Ele não permite eu enxergar a sala, mas, de igual forma, o aluno tem que se sentir numa sala de aula, né? Então, mais uma vez, né, sejam todos bem-vindos aí, e reforço.
Qualquer questionamento, qualquer dúvida, é só abrir o áudio aí e falar. Muito bem, então, como eu disse, parabéns, Evelyn, Marina, Jefferson, Luana, Pamela, Bruno e Alex pela participação. Muito obrigado pela atitude de fazerem a atividade. Então, isso vai fazer com que vocês cresçam, principalmente, né, no tema que é o objetivo da disciplina, né, que é processos petroquímicos. Então, a atividade era vocês fazerem a leitura do artigo 1, né, que era um artigo que falava sobre produção de petróleos e impactos ambientais, né, algumas considerações, e em cima desse próprio material vocês realizarem uma sinopse, né, apresentando brevemente o que foi trazido nesse artigo. Então, de uma maneira, né, breve, nós vamos trazer esse tema, né, à tona aqui, que ele é de suma importância, né? Então, o petróleo está a cada dia sendo mais explorado e tem sido um recurso energético gerador de divisas para as economias de países e nações, a exemplo do Brasil, mas também difusor de impactos ambientais negativos. Então, as etapas que envolvem a produção do petróleo, desde a perfuração de poços até o refino, direta ou indiretamente, têm causado alterações ao meio ambiente. O projeto deste estudo foi o de compreender os principais impactos ambientais gerados pelas etapas de produção do petróleo, que a gente já viu na aula passada. O que é a produção do petróleo? Então, é a perfuração, é a cimentação e é a extração, ou seja, injetar um gás, seja ele natural, injetar a própria água do mar e fazer com que esse fluido ocupe o espaço do petróleo, né, fazendo com que o petróleo, então, aflore a superfície, seja uma exploração marítima ou seja uma exploração terrestre, né? Então, para isso, né, sempre que a gente tiver uma etapa, né, um processo produtivo, há necessidade de um estudo de impacto ambiental, né, e os respectivos relatórios de impacto ambiental. Então, o estudo ele faz uma série de avaliações prévias, né, e simula a possibilidade de um possível acidente, né, de um possível dano que venha a ocorrer mediante a atividade assim explorada. Então, as avaliações dos impactos ambientais se dá através de diagnósticos ambientais ou do diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento, o qual é feito para se conhecer os componentes dos meios físicos, biológicos e socioeconômicos da área e, posteriormente, avaliar os efeitos das atividades do empreendimento sobre os mesmos. Pela complexidade da composição química do petróleo, o risco, quando as suas atividades e seu manuseio na maioria dos casos, de grande potencial, pois pode haver acidentes que, por sua vez, podem interferir negativamente no meio ambiente. Ao término do estudo, conclui-se que a fase de produção de petróleo apresenta diversos aspectos ambientais, os quais geram impactos. Viu-se que os impactos não são apenas de caráter negativo, e, por fim, sugere-se a aplicação de medidas mitigadoras e de um sistema de gestão ambiental eficaz para a minimização e ou eliminação dos impactos. Bom, então, assim, como é que funcionou esse estudo, né? Então, o estudo teve como objetivo, né, princípio de compreender os principais impactos ambientais gerados pelas etapas de exploração. Então, foi feita uma pesquisa que recebeu apoio, né, do Programa de Formação de Recursos Humanos, criado pela Petrobras, né, junto à Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível. Ou seja, a própria Petrobras, então, gerou, né, apoiou financeiramente esse estudo, né? Então, para a realização do estudo, optou-se por uma metodologia qualitativa de investigação de caráter bibliográfico e documental, em que foram utilizadas diversas fontes de pesquisa, tais como livros, artigos, estudos de impacto ambiental
e relatórios de impacto ambiental. Vejam, pessoal, aqui, por que é a importância de vocês lerem um artigo desse? Aqui muitas vezes traz ideias para aqueles alunos, né, que não sabem o que fazer no seu trabalho de conclusão, onde esse trabalho visou basicamente uma revisão bibliográfica, né? Onde o aluno, de alguma forma, né, o resultado dessa pesquisa permitiu que, por meio do estudo de tudo que se tinha referente à produção de petróleo, como que isso, né, impacta, né, no meio ambiente. Então, uma parcela das fontes foi adquirida por meio da internet, através do site Biblioteca Central, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Instituto Brasileiro de Recursos Naturais e Renováveis. Por que o IBAMA, pessoal? Porque quando a gente tem uma empresa que atua em mais de um território, em mais de um estado do Brasil, essa empresa, então, ela passa a ser licenciada por um órgão nacional, que é o IBAMA, né? Claro, o IBAMA pode delegar, né, para as fundações ou para os institutos estaduais, bem como os institutos estaduais, né, podem delegar também para institutos municipais. Porém, né, normalmente os institutos municipais eles não têm corpo técnico adequado para esse tipo de estudo. Então, onde é que eu quero chegar? Que então a Petrobras, por estar, né, distribuída em todo o Brasil, e fazendo e tendo unidades nas diferentes federações que compõem o Estado brasileiro, então tem como órgão licenciador o IBAMA, né? Bom, então foram realizados o fichamento e resumos de literaturas referentes a petróleo e impactos ambientais, os quais foram então importantes para o embasamento teórico desse estudo, né? E daí que fala um pouco, né, da história, né? No século XX, as companhias multinacionais cresceram exponencialmente, né? Formaram verdadeiros impérios monopolizados, todas as zonas produtoras de petróleo espalhadas pelo mundo, mas concentraram-se basicamente no Oriente Médio. Por quê? Porque o Oriente Médio tem aquela característica de petróleo mais leve, né? Um petróleo que a maior parte das refinarias no mundo recebe esse tipo de petróleo, então ele é um petróleo mais rico em frações leves. E a gente vai ver hoje que a fração leve, ela é a fração que vai gerar os produtos mais nobres do petróleo, a exemplo do que a gente tem no NAFTA, né? Não quer dizer que o petróleo mais pesado não seja útil. Sim, só que ele vai gastar mais energia para desenvolver os insumos básicos para, por exemplo, uma indústria petroquímica, né? Então, a supremacia dessas companhias ficou conhecida como o grupo das sete irmãs, que é Exxon, Chevron, Mobil, Texaco, Gulf, British Petroleum e Shell. Então, o país, antes de chegar à atual Petrobras, passou por vários órgãos relacionados às questões petrolíferas e minerais nacionais. E cabe, né, lembrar que na aula passada nós falamos sobre a primeira refinaria do Brasil, sendo essa refinaria uma refinaria que não era parte da Petrobras, não era uma estatal, mas era uma refinaria com recurso privado, né? Então, um desses órgãos, né, da exploração do petróleo foi o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil de 1919, que atuou na perfuração de 63 poços no estado do Alagoas, Pará, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande e Rio de Janeiro sem sucesso. Ou seja, como é que era a exploração do petróleo em 1919? Os caras faziam um furo de qualquer jeito e te digo que os impactos ambientais eram muito, 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 muito pior do que a gente tem hoje, né? Contaminando o lençol freático, né? Porque não se tinha noção, né, do que poderia estar acontecendo, né? Dessa forma,
entra em atuação em 1938 o Departamento Nacional de Produção do Mineral, que não só constatou a presença de petróleo no Brasil, como perfurou 80 poços e descobriu o primeiro campo de exploração comercial em 1941 no estado da Bahia. Em decorrência de tamanhas descobertas, foi criado também o Conselho Nacional de Petróleo, responsável pela definição da política petrolífera. Então, com o aumento do conhecimento geológico, a maior demanda por derivados de petróleo, concorrência das empresas internacionais e grandes parcelas de capital investido desde a descoberta da existência de petróleo em território brasileiro, muito evoluiu a exploração de tal recurso energético no Brasil. Então, para viabilizar essa produção, então, em 1953 foi instituído o monopólio estatal do petróleo, o que culminou na criação da Petrobras. Então, notem, né? Se a gente for olhar na aula passada, deixa eu checar se eu coloquei a data da refinaria lá de Rio Grande, que foi a primeira refinaria. Deixa eu checar aqui. Eu botei só. Deixa eu fazer uma coisa aqui, então. Já vamos fazer esse ajuste agora. Só se for agora. Então, aqui, aula 2. Aqui. Aqui eu acho que a gente vai achar, sabe aonde essa informação precisa? Vai ser no, primeira. Vamos ver se vai aparecer aqui. Não, tá certo. Aqui, Refinaria de Petróleo Rio-Grandense. É essa daqui. Essa aqui foi a primeira. A refinaria rio-grandense é a refinaria de petróleo brasileira em Rio Grande, no estado, construída em 7 de setembro de 1937. Não, que mais pelo fato assim da curiosidade, já que a gente está falando, né, do tema, então cabe aí a gente, né, trazer aí a curiosidade, né, dessa refinaria. Então, aqui a gente já falou dela, que daí, na realidade, aqui, a refinaria rio-grandense foi elaborada por um grupo de empresários rio-grandenses, uruguaios e argentinos, né? Utilizando métodos simples de refino, a refinaria rio-grandense de petróleo operava com petróleo importado do Equador, que cruzava a Argentina. Nessa fase inicial de operação, em 1935, a destilaria rio-grandense foi surpreendida por uma medida do governo argentino que proibiu a exportação de petróleo, inviabilizando o esquema de recebimento de matéria-prima da empresa. Com a proibição do tráfico de óleo em trânsito, na realidade, vinha por terra esse petróleo, né? Para outros países em seus pontos, se fez necessário que a importação fosse realizada através do porto da cidade de Rio Grande, também no Rio Grande do Sul, o que logo após resultou na construção da refinaria de petróleo Ipiranga, inaugurada em 1936, próxima ao porto. Em torno na década de 70, devido à decisão do governo argentino, a primeira refinaria de petróleo do Brasil entrou em processo de descontínuo. O controle acionário da empresa Petróleo Ipiranga foi adquirido em 2007 pela Petrobras, Ultrapar e Braskem, né, que hoje, então, é aquela que a gente, né, já viu ali e conversamos na aula passada. Então, voltando onde estávamos. Muito bem. Então, mostra aqui, então, com o aumento, né, do conhecimento, então aqui,
Então, com o aumento do crescimento geológico, a maior demanda de derivados do petróleo, a ocorrência das empresas internacionais e grandes parcelas do capital investido desde a descoberta da existência do petróleo em território brasileiro, muito evoluiu a exploração de tal recurso energético no país. Então, para viabilizar essa exploração, em 53 foi então instituído o monopólio da estatal de petróleo, o que culminou na criação da Petrobras, instalada um ano depois, que além de gerenciar, teria a responsabilidade desse segmento da indústria nacional. Então, além das várias descobertas, nos anos 61 é fundada para a indústria brasileira a primeira refinaria nacional, a refinaria Duque de Caxias. Hoje, tal refinaria é uma das mais importantes do sistema Petrobras e tendo aproximadamente 13 quilômetros quadrados. É responsável por cerca de 1,2 bilhões de reais por ano em impostos pagos ao governo. Posteriormente, em 67, teve início o setor petroquímico nacional e, em 68, a primeira descoberta de petróleo no mar, assim como a implantação da primeira plataforma de perfuração. Nos anos 70, então, são marcados pela criação da Petrobras Distribuidora, com o propósito de comercializar, distribuir e industrializar derivados de petróleo e outros produtos, para viabilizar o desenvolvimento nacional pela crise de petróleo provocada pelo aumento drástico dos preços internacionais do mesmo e pelo início da preocupação ambiental, 1970. De acordo com a Petrobras, a descoberta do campo de Marlim e do campo de Albacora, né, da Bacia de Campos, e a criação do programa de capacitação tecnológica em águas ultraprofundas, que possibilitaram a exploração em profundidades cada vez maiores, marcaram a década de 80. Já na década de 90, a produção de petróleo no Brasil era superior a 182 mil metros cúbicos dia, e em 97, termina o monopólio estatal do petróleo e a Petrobras torna-se uma das maiores empresas parcialmente privadas do mundo. No século XXI, traz consigo ainda mais avanços para a história petrolífera nacional. Então, o país conquista sua autossuficiência na produção de petróleo e gás, com uma produção média de 1,9 milhões de barris por dia, e já são registradas explorações em profundidades superiores a 6 mil metros. Então, lembrem-se que essa autossuficiência é em número. Por quê? Porque o Brasil é obrigado a importar petróleo de baixa densidade e exportar, né, o seu petróleo de alta, né? Por quê? Por causa que as suas refinarias, elas são refinarias construídas para para o processamento de petróleos de baixa densidade, né? Então, em decorrência disso, tu tens que fazer adaptações na refinaria, então, para que ela possa receber esse petróleo nacional. Mesmo com tamanhas inovações e melhorias, ainda muito relevantes para a exploração do petróleo nacional, vem sendo a exploração do pré-sal. Então, a produção do pré-sal, como já assinalamos na introdução, vem o número de reservas nacionais e colocará a nação em uma das posições privilegiadas no ranking das grandes empresas energéticas do mundo. Então, essa crescente diminuição da exploração de petróleo e a busca por outras energias são explicados pelo fato do petróleo ser um combustível fóssil, que polui o ar através de emissões gasosas, as quais reagem com o ar atmosférico, formando compostos que potencializam o efeito estufa e prejudicam a camada de ozônio. Como o século XXI se baseia nas políticas da sustentabilidade e diminuição de impactos ambientais, a pesquisa e uso de energias alternativas é cada vez mais utilizada e desenvolvida. Então, a grande maioria dessas energias são biocombustíveis na forma de óleos, que atuam como elementos substitutivos ao petróleo, que apresentam menos moléculas de carbono em sua composição, e por conseguirem ter menor potencial de emissão de CO2 à atmosfera. Por sua vez, a energia, e aqui não foi dito, né, mas também tem a questão do uso do etanol misturado à gasolina. Então, hoje, em torno
de 1/5 até 1/4 do combustível, gasolina, é um combustível renovável, que vem a partir da cana, né, o etanol. Por sua vez, a energia eólica e solar apresentaram como alternativa mais sustentável no contexto atual, pois tem nível de emissões de poluentes nulo, além de grande potencial de produção e transformação no contexto atual histórico. Então, a participação de fontes renováveis de produção de eletricidade na matriz elétrica do Brasil chegou a 88,8% em 2011, um aumento de 2,5% em relação a 2010, segundo dados do Balanço Energético de 2012. Então, aqui mostra um pouquinho do gráfico, né, que nós temos aí das matrizes, né, no mundo. Então, o Brasil ele utiliza muita energia renovável, e esse destaque ele é reconhecido mundialmente. E aqui mostra como se faz a avaliação, né, sobre os principais aspectos ambientais e o que desses aspectos, né, dentro de uma ordenação, né, fazem com que um possível acidente cause um impacto negativo. Por exemplo, o primeiro impacto, né, geração de cascalho e depósitos ao redor da cabeça do poço. Ou seja, a partir do momento que tu faz a perfuração, tu vai encontrar rocha. E essa rocha ela não pode ficar no lugar que ela está. Então, a broca vai fazer com que ela suba na forma de uma lama, na forma de, né, de material que vai se depositar como cascalho. Geração de efluente doméstico e despejos no mar. Por que isso? Porque tu vai ter uma população habitando, né, sobre uma plataforma marítima, e essa plataforma vai ter que dar sustento, né, para aquela comunidade embarcada. Então, vai ter alimentação, vai ter o momento de lazer. Né? Normalmente, esse pessoal que trabalha embarcado, eles ficam 15 dias em mar, 15 dias em terra. Então, eles têm, né, esses regimes de trabalho. Então, ele vai ficar 15 dias lá, comendo, bebendo, né, fazendo as suas necessidades fisiológicas, e tudo isso vai gerar um impacto, né, de efluente doméstico e despejo do mar. Despejo de resíduos oleosos no solo e ou mar. Por quê? Porque é aquilo, uma vez que tu vai, né, utilizar um fluido para poder fazer, né, para trazer esse petróleo à superfície, tu vai promover esse tratamento, mas nem sempre tu consegue, né, atingir zero óleo, né? Tanto é que a legislação permite um certo teor de óleo no efluente, né? Então, isso vai fazer com que esse óleo acabe, né, sendo, né, um potencial causador de impacto negativo. Má disposição de resíduos sólidos contaminados, emissão de gases, geração de ruído e vibração, vazamento de dutos ou tanques de armazenamento no solo ou no mar. Então, a possibilidade de vazamentos é real. Colisão entre navios e despejo de óleo bruto no mar. Então, lembrem-se, pessoal, quando a gente faz um estudo, a gente pensa em absurdos, né? Imaginem nessa situação que a gente vive da guerra lá, né, da Rússia, né? Então, muitas embarcações, né, acabam, né, passando por uma situação de risco, onde tu tem uma situação de guerra. Então não se descarta a possibilidade, né, de uma bomba, né? Então, absurdos assim fazem parte, né, desse tipo de estudo. Vazamento ou derramamento de resíduos de lavagem dos navios, né, tanques de navio petroleiro. Isso aqui é outra realidade, né? Vocês não viveram isso,
Mas eu, na década de 80, né, quando eu ia para o litoral, nosso litoral norte, como eu mostrei na primeira aula, né, a gente tem os terminais que recebem o petróleo na beira da praia de Tramandaí. Então, o que acontecia? Os navios, depois que descarregavam o petróleo, então eles lavavam o convés com água do mar e jogavam esse óleo, né, cru em alto mar. Obviamente que isso vinha parar, né, na beira da praia, e era comum as pessoas caminharem e terem os pés sujos, né, de óleo. Então, aqui, ó, lembra na primeira aula que a gente viu? Então, aqui é Tramandaí. Então, os navios eles ficam normalmente nessa região aqui, ó, né, que é onde está o terminal marítimo. Então, esse terminal marítimo é algo muito interessante, tá, pessoal? Então, se a gente olhar aqui, ó. E aí, Boa. professor? Oi? Boa noite. Fala. Não, ali uma curiosidade na questão de efluentes, né? Falou da plataforma. Esses efluentes gerados ali pela operação, né? Uhum, Efluentes, como tu falou ali, tem a questão de preparação de alimentação, o efluente gerado pela população embarcada, né? uhum. Mas eles têm um tratamento ali, como é que funciona a Tem, cidade? Eu tem. não, Mas não. o que acontece, né? A gente se refere ao seguinte, né? Tu acaba tendo uma situação adversa, né? Por que adversa? Porque ao normal tu teria um oceano ali, correto? Não, não, claro. É que foi só curiosidade, porque, claro, tu olha assim, a plataforma no oceano é um pontinho micro, né? Então, daqui a pouco, sei lá, poderia ser jogado direto, mas não, né? Então, existe um tratamento para esse É, efluente. em tese te digo que existe, tá? É para É para ter, ter. né? É para ter, né? Então, no mínimo que se tenha um sistema de fossa séptica e depois, obviamente, diluição no oceano, né? Que deve de sair pelas pernas da plataforma e vão até, digamos assim, vão mais fundo possível. Isso é semelhante com o que é feito com o esgoto em cidades, né, como o Rio de Janeiro. Então, tu tem né, como eles têm um termo que eles usam, né, É mas são um emissário, um né? emissário, É. exatamente. Então, a gente sabe que tem aqui, ó, essas é as boias aqui que tem aqui em Tramandaí, ó. Então, deixa eu ver se eu tenho mais uma foto aqui. Aqui fala mais sobre as atividades deles, ó. Mas olha aqui que interessante, ó. A gente tem, né, as monoboias até as distâncias. Então, tu imagina, um equipamento que fica lá ancorado em alto mar, né, e que faz parte recebe, né, esse petróleo. Então, é bem interessante. Eu estou complementando aqui para a gente enriquecer mais a apresentação com informações, né? Aqui, como é que funciona? Ó? Então, o que acontecia muitas vezes, esse sistema de ancoramento aqui, a mangueira se soltava e os caras pegavam, simplesmente largavam esse óleo no mar, cara. E a gente caminhava e quando vê, tu ficava com os pés tudo cheio de graxa, né? Literalmente de graxa debaixo dos pés. Então era algo bem comum na década de 80. Daí, claro, né, a partir
né, de todo esse questionamento, dessas buscas, né, para manutenção do meio ambiente, né, começaram a haver multas e começou a se ter um cuidado maior, né? Então, por isso que a gente teve um ganho, né, significativo, né, em termos disso. Mas veja, tudo é algo que um setor em desenvolvimento muitas vezes ignora, né? Muitas, digamos, consequências da sua atividade industrial, né? Que se diz que é para o desenvolvimento. E muitas vezes essa atividade ela vai causar um impacto. E a ideia desses estudos é ser até às vezes absurdo, né? Mas é pensar pelo absurdo para te chegar a uma condição, né, mais extrema. E daí aqui, ó, os principais impactos no meio antrópico e suas formas de ocorrência. Então, por exemplo, ó, geração de expectativas. Então, o que acontece em termos de impacto, né? Então, as expectativas positivas ocorrem especialmente com relação aos royalties, né? A geração de emprego é o estímulo à economia. As negativas manifestam publicamente através da preocupação com as questões ambientais e com as interferências na atividade pesqueira e turística. Então, assim, imagina, Tramandaí, as boias passam por dentro, né, do território de Tramandaí, depois avança Osório, depois vem aquele oleoduto que vem de Osório, vem cortando Santo Antônio e vem até Canoas. Por todas essas localidades é pago royalties, né? E isso é uma grana que a prefeitura recebe, que os caras não abrem mão por nada, né? Então, muitas vezes, o órgão ambiental ele também tem que ter meio que uma função jurídica, tipo assim, ó, fechar os olhos no sentido de que, cara, não interessa que tu tá ganhando recurso, mas não é porque eles estão te pagando que tu vai permitir que eles façam poluição, né, que era mais ou menos o que acontecia quando os caras lavavam os convéis e aquele óleo vinha parar todo na beira da praia. Então, essa conscientização faz parte. Atração de população e aceleração da expansão do espaço urbano. Então, um impacto sinergético vinculado à atração de trabalhadores de outros municípios ou até de outros estados em relação à possibilidade de obter emprego, com consequente aceleração da expansão urbana. Então, tem um lado positivo e negativo. Um exemplo, né? Em 2012, quando a gente teve aquele boom, né, da Petrobras, ou seja, produção de navios de extração, né, no pré-sal, ali no governo Dilma, que se desenvolveu muito o setor, né, da indústria naval, né, e se desenvolveu o Porto de Rio Grande, o Porto de São José, teve mais aqui um porto desenvolvido aqui em Charqueadas, ou seja, entrou muita grana para desenvolver esse material. Só que o que aconteceu? O recurso foi liberado e não se tinha gente para trabalhar, daí se teve uma articulação do governo com o Senai para formação, mas assim a gente teve uma superpopulação de Rio Grande, né? E teve os lados positivos, que foi recurso, emprego, né? Ganho local, porém a cidade não estava preparada para receber tanta gente, né? Então aumentou criminalidade, aumentou poluição, então teve uma série de impactos negativos, né, sobre o aspecto urbano. Pressão sobre a infraestrutura urbana e social, então aumento da demanda por infraestrutura regional em função da presença de empreendimentos, geração de renda, dinamização da economia local e demanda de bens e serviços. Então, o impacto sinergético vinculado, então, à geração de empregos por demanda de serviços, promovendo contratação de bens e serviços. Aumento da demanda por área para destinação final dos resíduos sólidos,
Então, aumento da demanda por área em terras para a disposição dos resíduos a serem gerados pelas atividades de implantação do empreendimento. Aumento da produção nacional de hidrocarbonetos, com isso, o aumento da produção nacional de óleo e gás proveniente de novas explorações, repasse do royalties, incremento na arrecadação e contribuição de receita municipal durante as atividades de produção e escoamento. Interferência na pesca, em geral, são relacionadas às influências diretas da exploração do petróleo e alteração no pescado, seja pelo risco de acidente, vazamento ou em relação à área delimitada para a pesca junto às plataformas de petróleo, né, que corresponde, segundo determinação legal, a um raio de 500 metros em torno da plataforma. Então, isso faz com que o peixe, né, tenha refúgios em alto mar, né? Então, o que eu quis trazer para vocês com esse artigo? Mostrar a importância do petróleo, o que ele traz, né, de positivo, nós que somos da área da química, da engenharia química. Eu sou fascinado, né, pelo petróleo, adoro essa área, uma área que, né, a história me encanta muito, mas a gente sabe que ela é uma indústria, né, pesada, né, uma indústria, né, que vai causar impacto. Então, entender o que é esse impacto, eu acho que faz parte também da nossa atividade. Além de nós sermos técnicos, nós somos humanos, né? E dentro da nossa humanização, a gente tem que entender que nem tudo é só dinheiro. Então, a gente precisa também enxergar o lado sustentável, ou ao menos alertar para tal situação, né? Alertar para tal situação. Bom, pessoal, alguma dúvida com relação, então, a petróleo, com relação à exploração? Tranquilo? Vamos ver quem está na aula aí. Tranquilo. Tranquilo, seu Fábio? Sim. A Leandra nos abandonou, né? Ficou só o Fábio e o Alex. Baixo quórum hoje. Não, o pessoal tá abusando, né? O quórum tá baixo desde a primeira aula, né? Mas vamos lá, né? Faz parte. Bom, então agora a gente entra na segunda parte. Tá? Então, a segunda parte, vamos falar um pouco sobre a cadeia petroquímica. E aqui a gente tem o quê? Uma vez, então, o petróleo extraído, o petróleo foi, né, processado na refinaria, parte dele já foi comercializado, outra parte, então, é conduzida até a petroquímica. Então, nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma indústria petroquímica, então a gente é agraciado, né, digamos, tem os dois lados, né? A gente tem, né, um grande potencial, um grande risco, né, envolvido com a atividade, porém a gente também tem os benefícios, né? Então existem empregos, né, em grande número para químicos, para engenheiros químicos, para técnicos em químicas, para operadores, né, para técnicos mecânicos. Por quê? Porque movimenta uma indústria, e é uma indústria moderna, né, e que carece conhecimentos técnicos, né? Então, é um grande, né, empreendimento que nós temos aqui no nosso estado. Então, no Brasil, né, nós temos que trabalham com nafta, nós temos 3 polos, né? Nós somos o terceiro. Então, primeiro de São Paulo, segundo, né, da Bahia, e o terceiro do Rio Grande do Sul. Nós temos também um no Rio de Janeiro, só que esse ele recebe só o gás natural. Então, basicamente, como é que vai funcionar a primeira, segunda e terceira geração? Então, de uma maneira geral, Só, né, desculpa te interromper. Quando tu falou ali. cara, nunca peça desculpa, velho. Isso é uma sala de aula, velho. Não, mas é que eu tava engrenando ali, acabei te cortando. Não, mas é que lá tu estava explicando antes que o Brasil ele exporta um petróleo de alta densidade, né? Uhum. E importa de baixa densidade. Aí eu queria entender assim, onde é que
que fase a gente é beneficiado com esse Não de sei se a gente é beneficiado. Por quê? Porque o não de digo baixo é mais beneficiado, caro. mas por que a gente não utiliza? O que que é, onde é que está essa diferença aí do de alta e baixa densidade? Isso, então tá, deixa eu te apresentar. Isso a gente viu lá na Talvez até tu primeira. vá falar mais adiante, mas Não, a por gente falou lá na primeira aula, tá? A gente falou lá na primeira. Então, o que que acontece aqui, ó? Na realidade, nós temos as nossas refinarias, elas foram criadas, tá? Para trabalhar com um petróleo de baixa densidade, tá? Então, aqui, ó, só para a gente relembrar, né? Então, assim, o petróleo, que a maior parte das refinarias do mundo, eles usam normalmente esse petróleo aqui, ó, leve, né? Que ele vem da onde? Basicamente das regiões da Arábia, né? Tipo assim, Venezuela também tem um excelente petróleo. A gente tem algumas reservas, tá? De petróleo leve, né? Aqui, ó, em Urucu. Porém, a quantidade que a gente gera não é suficiente para abastecer uma refinaria, entendeu? Então, o que ocorre? Qual é a diferença do petróleo leve para o pesado? Literalmente é o número de moléculas grandes, né? Porque o petróleo é uma mistura de moléculas. Então, tu vai ter lá digamos, um petróleo denso, ele vai ter, digamos, vou dar um chute aqui, tá? Um denso vai ter 50% de moléculas com 50 carbonos, 40% de moléculas de 10 a 30 carbonos e somente 10% moléculas de 1 a 4 carbonos. Um exemplo, tá? E esses percentuais de macromoléculas vão sendo modificados à medida que tu tem um petróleo com um grau API maior, né, que é a densidade menor, né? Então, o que acontece, né? E daí isso eu trouxe aqui nesse material aqui, né, da própria Petrobras, onde mostra o seguinte, que é o próprio engenheiro da Petrobras que fala, ó, mas nossa autossuficiência é nominal. Diz a doutora em planejamento energético, existe um descasamento entre a tecnologia para refinar e o tipo de petróleo que temos. A resposta Tá, é bem simples. tá entendido agora. Tá, então essa característica da baixa e alta densidade, ela é com relação à fonte petrolífera que eu tenho, não é a gente pega ele a partir de uma etapa, então não Não, não está é de uma relacionado. etapa. A gente pega que, Ele digamos bruto, assim, digamos, o petróleo aqui, ele é um petróleo, digamos, com um processo, talvez, né, de pressurização ou um processo de amadurecimento ainda muito jovem, entendi. entendeu? Então, é uma questão geológica, Sim, tá? por Eu isso não que eu digo, é saberia uma te questão explicar. da fonte da onde tu está retirando. É a mesma coisa que tu, por exemplo, né? Qual é o carvão, o Sim, carvão mineral? eu já ia comentar contigo, porque aqui a gente tem jazida de carvão, que nem ali Candiota, aqui Isso. próximo de Porto Alegre, mas o nosso carvão, em relação ao carvão de Santa Catarina ele tem uma qualidade melhor, né, Por um quê? poder calorífico, porque O o nosso nosso ele é mais carvão ele tem mais mais cinza, ou seja, não é que isso, ele tem mais cinza, ele tem mais carga mineral é, inorgânica. se comenta que o nosso ainda ele é mais superficial, por isso que ele teria um pouco dessa, né? Ele é mais contaminado por rochas, Uhum. certo? Porque do caso do carvão, ele é formado a partir da decomposição, ou melhor, da sobreposição de solo em cima de matéria orgânica de florestas. Tá? Então, essa é a característica
do carvão, tá? E normalmente ele vai ter ali, né? Vai ter uma situação sempre envolvendo ali uma camada de basalto, tem um acontecimento geológico que propiciou essa situação. Da mesma forma que o petróleo ele já é de origem marítima, né? Então, normalmente, tu vai ter sempre essa característica de decomposição de seres marinhos aquáticos, né? Por isso que normalmente vai ter água salgada, vai ter sal, vai ter sempre esse perfil. Mas então tem muito a ver, tá, com o tempo geológico do petróleo, né? Digamos, talvez a gente esteja explorando muito cedo a nossa fonte, né? Entendi. Mas a resposta está aqui nessa primeira aula, né? Então, Certo. a tecnologia que a gente tem para refinar o petróleo, ela é para um petróleo de baixa. Porém, né, a gente tem o de alta, então a gente já tem que acabar fazendo. Então, assim, exportamos óleo e importamos combustíveis e derivados, né? Então, muitas vezes a gente não consegue suprir também a demanda trazendo mais petróleo leve. Então, às vezes a gente acaba tendo por exemplo, aqui em Tramandaí chega nafta também nos oleodutos. Não é só óleo que chega ali, também chega nafta. Então acontece Sim. isso, Que não tá? atende, porque a quantidade aqui não atende a demanda ali, né? Claro. Exatamente. Não Tá joia. atende. Explicado. Valeu, obrigado. Nada. Então, o que acontece? Esse nafta, né, ou o gás natural, então, assim, só que o gás natural ele vai ser rico em etano e o nafta vai ser rico de 2 até 6 carbonos, 7 carbonos, né? Então, esse nafta, né, então, ele vai ser beneficiado pela indústria de primeira geração, que vai gerar quem? Os monômeros. O que a gente chama de monômeros? Vai ser, se a gente for fazer uma analogia, né, porque agora a gente vai começar a falar das reações de polimerização, os monômeros seria quando a gente tem uma corrente, os monômeros seriam os arcos, as argolas da corrente, né? Então, a indústria de primeira geração faz o quê? Pega o nafta e separa as frações, mais uma vez, do nafta. Porque o que acontece? Lá, quando a gente tem o petróleo na refinaria, a gasolina não é uma substância pura. A gasolina é uma fração, né, de hidrocarbonetos que vão lá de C6 até C8, até C9, sendo que tem um percentual de benzeno, tem um percentual de aromáticos, né? Porque são os aromáticos que aumentam a octanagem, né? Então, o que acontece? Quando a gente manda o nafta para a petroquímica é uma indústria de ajuste fino. O que a petroquímica vai fazer? Vai trabalhar pesado em operações unitárias de separação. Porém, né, os principais polímeros que vão ser gerados na indústria de segunda geração, eles vão ser polímeros compostos por carbonos, por moléculas de 2 a 3 carbonos. Então, esse nafta ele vai ser craqueado logo na chegada. Para quê? Para aumentar a fração de monômeros de 2 a 3 carbonos, né? Então, isso vai ser a principal atividade de uma indústria petroquímica. Que vai ser o craqueamento, né, de moléculas menores, é diferente daquele craqueamento que o petróleo sofre, né? Que o petróleo também vai sofrer craqueamento, mas também aqui a gente vai ter isso, né? Por isso que a gente chama aqui a indústria de primeira geração são os crackers. Então, aqui eu falo sobre os 3 polos,
Mauá, Camaçari e Triunfo, né, onde 70% do nafta que é consumido nos polos, né, vem da Petrobras e 30% é via importação. Né? Então, isso foi uma própria pressão que os polos fizeram pelo seguinte, né? Cara, tu quer continuar com o monopólio, Petrobras, então tu tem que me abastecer. E daí o que aconteceu? A Petrobras não deu conta. Né? Então, para que a gente não entrasse num colapso, né, por falta de matéria-prima, então acabou se quebrando esse monopólio aí, né? Bom, pessoal, isso aqui constantemente passa por mudanças, né? Os players, eles aqui é um mercado muito dinâmico, então há compra, venda, então há às vezes algumas alterações de nomes aqui. Mas basicamente, tá? Dando nome aos bois, né? Então, assim, a gente quando tem aqui, né, óleo, gás, etanol e biomassa, então nós vamos ter o seguinte, ó, basicamente tu vai entrar o quê? Óleo e gás, Petrobras, né, etanol. O etanol, então, é uma infinidade de refinarias, então se vocês, cara, a gente mora no sul a gente não explora o etanol, mas se vocês tiverem oportunidade profissional de conhecerem Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, cara, muita usina de açúcar e álcool se tem lá, muita usina de açúcar e álcool. E as usinas de açúcar e álcool, elas funcionam produzindo etanol e produzindo açúcar. Então, é constantemente, claro, as usinas de açúcar e álcool, elas funcionam, né, por período, né? Tipo assim, vou te dar um exemplo de São Paulo, né? Elas funcionam ali de abril até dezembro, né? E daí de janeiro até abril elas ficam fazendo manutenção, porque a safra da cana ela dá mais ou menos nesse período, que começa ali em abril, começa o primeiro corte, daí vai cortando, 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 e em dezembro é o último corte, né? E daí, claro, daí entra num ciclo de novo, daí lá em abril de novo começa a se cortar e assim vai. Então, assim, cara, é sensacional, é um campo de trabalho muito, muito legal. Então, assim, se tiverem a oportunidade, não percam, né, de conhecer, é muito bacana, tem muita refinaria, né? Então, essas daí, e de biomassa, né? Biomassa, uma refinaria, por quê? Porque ela faz o refino do etanol, né? Porque o etanol ele vai ser produzido, o vinho, né? O vinho vai ter 12, 13% de etanol. Então, tu vai ter que destilar esse vinho para poder, então, usar esse álcool, né? E é isso que tu vai fazer, né? Numa usina, tu tem que usar uma operação de separação e a melhor operação é a destilação, né? E biomassa, por quê? Porque o bagaço, então, assim, as usinas de açúcar e álcool, elas foram viáveis nacionalmente porque elas entraram justamente numa necessidade governamental, que era suprir as demandas de energia elétrica. Então, uma usina de açúcar e álcool, ela só é rentável porque ela usa a palha da cana como biocombustível para caldeira de alta pressão. As caldeiras de usina de açúcar e álcool, elas trabalham com 62 quilos de pressão. Dos 62, elas rebaixam para 40 e dos 40 elas rebaixam para 10. E esse rebaixamento de pressão é a transformação, né, da energia cinética desse vapor e térmica desse vapor em energia elétrica. Né? Então, tu vai converter energia cinética, né, de pressão de vapor em promovido pela queima da cana que transfere calor para a água, que faz com que essa água vire vapor, e esse vapor, então, gira a turbina, reduzindo a pressão de 62 para 40, gerando energia elétrica, e de 40
para 10 kg, gerando mais energia elétrica. E esse vapor de 10 kg é o que vai abastecer as operações de secagem, né, ou evaporação, né, do caldo, né, para concentrar o caldo e obter a cristalização do açúcar. E, né, caso tu não vá utilizar, né, a produção do açúcar, tu vai usar esse mesmo caldo para diluir em água, chegar a um Brix de 11 e transformar esse Brix açúcar em etanol, né, que vai ser separado do processo de destilação, que vai precisar de vapor para aquecer, né? Então, essas base é a base que vai gerar, né, os insumos para a indústria petroquímica, que a gente vai chamar petroquímica básica, que vai produzir os monômeros. E por que eu estou falando do etanol? Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a primeira unidade petroquímica que converte, obtém o eteno verde. Notem, o eteno ele vai ser o mesmo eteno. Ele vai causar o mesmo impacto no meio ambiente. Ele vai ser o polietileno. Ele vai formar o polietileno. Porém, esse eteno ele é obtido por um processo, né, de conversão do etanol em eteno, né? Então a gente vai ter um processo de eliminação do OH e de uma formação de uma ligação dupla, formação de um alceno, né? Um processo onde a gente remove a hidroxila do álcool para poder formar o eteno. Então por isso que a gente falou do etanol e falamos da biomassa, porque faz parte do processo petroquímico da Braskem. Bom, depois... Oi? Bom, depois, então, né, a gente tem, então, hoje todas as petroquímicas de primeira geração, então, estão monopolizadas com a Braskem. Daí a gente... Mas lembrando que a Braskem é uma SA, então a Petrobras tem uma parte da Braskem, né? Então, antigamente era tudo uma estatal. Hoje em dia é iniciativa privada, mas dentro da iniciativa privada tu tem uma estatal que tem um percentual, né? Mas toda a política Braskem é privada. E da Braskem, né, nós vamos ter, então, a indústria de segunda geração, que é quando a gente vai converter os monômeros a polímeros. E aqui a gente vai ter BASF, Lanxess, Inova, Dow, L. Queiroz, Braskem também, muito. Né? E depois a indústria de terceira geração, que é aquela que converte os polímeros em utensílios. Né? Por exemplo, a Tigre vai transformar, né, o monômero, né, o polímero, o PVC, em tubos. Né? E esses tubos vão atender a construção civil. Esse PVC, por exemplo, vai atender a agricultura, vai atender a indústria automotiva, vai atender o vestuário e assim por diante. Bem como outras, né? A Whirlpool, que pega o PS e transforma em eletrodomésticos, Electrolux e assim por diante. Então, os insumos de primeira geração, ou seja, o que abastece a indústria de primeira geração, vai ser etano, né? Basicamente, o principal elemento presente no gás natural é o nafta, né? Então, assim, dentro, né, dessa matéria-prima, nós vamos ter aí o chamado GLP, gás natural, gás de processamento de craqueamento ou destilados líquidos de C4 a C9, certo? Mais, né, o metanol. Então, dentro do processo, o que vai ser o processamento, o que ocorre dentro da indústria de primeira geração? Então, na indústria de primeira geração, né, eles vão ser chamados a central química, porque todos os químicos que vão ser usados nos processos de segunda geração de polimerização vão ser gerados, então, nessa empresa, inclusive vapor, tá? Então, ou é central de químicos ou são os craqueadores, né? Então,
a produção petroquímica básica, né, dos petroquímicos básicos, que vão ser olefinas, aromáticos e produtos ou recebimento via terceiros dos chamados utilidades. Então, o que nós vamos ter nas olefinas? Vão ser basicamente aqueles carbonos, aquelas moléculas que vão ser insaturadas, né? Então, eteno, propeno e butadieno. Tá? E os aromáticos, benzeno, toluenos, xilenos, né, que vão ser muito aplicáveis como solventes. E também como matéria-prima para, por exemplo, produção do poliestireno. Né? Bom, dentro do processo de primeira geração, como é que ocorre, então, quimicamente essa conversão? Então, tu vai ter um craqueamento utilizando vapor, tá? Ou via reforma catalítica, né, que é um tipo de processamento utilizando sistemas de catalisadores. Então, serão isolados via... E daí, uma vez, então, que esse nafta entra, ele vai sofrer um craqueamento com uma corrente de vapor. Então, o próprio vapor, junto com o nafta, vapor, nafta, calor, promove o craqueamento. E dentro desse processo, né, tu vai utilizar catalisadores para acelerar isso, né? Então tu vai promover o quê? A obtenção do maior número de olefinas e aromáticos. E como é que tu vai fazer a separação, então, desses elementos, né? Como é que tu vai separar essas substâncias? Tu vai fazer através de operações de destilação fracionada. Então, aqui nós temos um exemplo. Ó. Então, destilados, gasolina natural, condensados, né, que vem, né, vão ser, então, fracionados. Né, dentro desse fracionamento, né, notem, pessoal, isso aqui tudo vem, né, da indústria do petróleo, né, na forma de nafta. Né? Então, esse material que vai aqui de C4 até C9, então, vai sofrer um pré-fracionamento, né? E uma separação de gás combustível, do propano, butano, isopentano. E tu vai ter o C5, né? Passando por uma unidade de pirólise, e esse C5, então, nessa pirólise, né, quebra por calor. Parte dela, então, vai virar propeno, vai virar eteno, e aqui a gente também vai ter produção de butadieno, butenos. Né? Tu também vai ter muita geração de gasolina na indústria de primeira geração. Né? O gasóleo também vai ser pirolizado, né? E vai estar produzindo, né, óleo, combustível, gasolina, butadienos e assim por diante. Né? Parte desse material também pode passar por uma reforma à platina, né? Então, ou seja, uma reforma catalítica, então, onde a platina é o elemento catalisador, e daí, por exemplo, frações de C6 a 160 graus, né, catalisados por platina, vão formar, então, propano, butano, isopentano, né? Também vão formar gás combustível, bem como vai formar aromáticos, né, que no processo de extração vai produzir aromáticos, né, em C9, chilenos, toluenos, né, e por exemplo, a hidrosalquilação, né, tu vai pegar então esse material, esse próprio tolueno e esse chileno, então tu hidrogena ele, né, e obtém o benzeno. Né? Então, todas essas operações, isso é um fluxograma, né? E aqui veja o hidrogênio também entrando aqui para o tratamento do gasóleo, né? O próprio, né, tratando ele para te poder estar gerando, né, um maior teor de gasolina. Então, veja, hidrogênio é muito consumido na indústria petroquímica. Né? Então, onde é que a gente vai tirar esse hidrogênio? Parte dele vai ser formado, né, a partir, né, da reação do vapor com hidrocarbonetos.
porém, nem todo ele vai ser propriamente obtido só dessa forma. Então, vai ter que vir de outras formas também esse hidrogênio. Então, a indústria de primeira geração, basicamente, ela vai formar, então, de 1 a 1,2% de hidrogênio, que é uma forma como produtos, né? 15,2% de metano, que vai fazer parte dos gases combustível, 1,3% de acetileno, 31% vai ser de eteno, 2,8% vai ser de etano, que vai ficar lá junto no gás combustível. Tudo. Como é que tu vai separar essas substâncias, né? Tu vai separar tudo por fracionamento, né? Por colunas de fracionamento. Né? 11,6% de propeno, 0,3% de propano. Lembrando que para a indústria... Desculpa, pessoal. Cacau. Minha esposa chegou em casa, daí deu uma confusão com a cadela aqui. Lembrando, então, que na indústria de primeira geração, o que é importante é a obtenção de monômeros insaturados, que é os que vão ser os precursores do processo de polimerização. Então, tu pode ver, o metano ele vai ser queimado, né? O etano vai ser queimado, o propano vai ser queimado, ou seja, vão virar os gases combustíveis. Agora, eteno, né? O acetileno também não, né? Mas também ele tem tripla ligação, até ele pode ser reprocessado, mas basicamente eteno, propadieno, né? Propeno, butadieno, esses e buteno vão ter grande importância na indústria petroquímica. O principal, então, produto da primeira geração vai ser o eteno. Bom, fora, então, essa indústria aí de tudo que acontece, né, utilizando a nafta como matéria-prima que abastece esse processo, a indústria também de primeira geração vai ser responsável pelo setor de utilidades. O que é o setor de utilidades? É aquele setor ainda que vai produzir água de diferentes qualidades, né? Desde aquela água que vai vir do rio, tu vai tornar ela potável para abastecer torres de resfriamento, para abastecer a comunidade que vai estar ali trabalhando nas operações petroquímicas, como também vai produzir aquela água sem sal, que é aquela água desmineralizada, que vai ser, então, utilizada para abastecer caldeiras, né, de alta pressão, que precisam de uma água isenta de sal, né? No setor de utilidades também, vai haver a produção do vapor, da energia elétrica, né, dos gases industriais, por exemplo, hidrogênio, nitrogênio, e do tratamento de resíduos líquidos e sólidos. Então, veja, a gente tem fonte de abastecimento de água, a água que é o principal fluido, né, que vai estar levando calor, que vai estar retirando calor, né, que vai estar solubilizando boa parte de alguns contaminantes, né, que vai estar higienizando, né, mas é o principal fluido, a água, o vapor, né, fonte de energia, a conversão desse vapor em energia elétrica, né, os gases industriais que vão atuar no processo, seja para inertização, como nitrogênio, seja o hidrogênio, para o processo, né, de hidrogenação, né, e aqueles resíduos, né, que não forem convertidos a produtos, né, e nem servirem como matéria-prima, que vão acabar, né, sendo os resíduos que vão ser líquidos ou sólidos que precisam, então, ser tratados. Então, o que fica aí de orientação para você, Geiss, pensando que a gente está finalizando aqui a nossa aula? Então, deem uma olhada no site aí da Braskem, que é o principal produtor. O professor colocou uma série de vídeos aqui que falam um pouquinho melhor, né, do que é a Braskem, né? Esse vídeo muito antigo aqui, mas que ele mostra bem direitinho, né, como é que é, numa linguagem bem simples, assim, né, o que é o NAFTA, como ele é, e foi uma reportagem de um teledomingo aqui do Rio Grande do Sul. Vocês enxergarem o que é uma petroquímica, que é um emaranhado de tubos, tá?
Aqui mostra a história da construção do terceiro polo petroquímico, então é bem bacana historicamente, então mostra como é que foi a evolução, a obra, o canteiro, e aqui mostra o investimento aí que a Braskem, então a Braskem ela é mundial, é uma empresa brasileira, mas que investe no mundo, então que investiu lá no México, né, Braskem e Idesa, né? Aqui mostra, né, um mix de primeira e segunda geração, né? Bom, então assim, o que são as empresas terceiras? Vão ser todas aquelas empresas, então, que não estão diretamente ligadas à produção dos insumos primários, né, das olefinas e dos aromáticos. Mas vão ser todas aquelas empresas que vão ajudar com que a petroquímica aconteça, serviços de segurança, serviço de alimentação, serviço de transporte, serviço de limpeza, né? Muitas vezes o serviço de laboratório, ou seja, prestadores de serviço, né, que vão fazer com que a empresa, né, petroquímica tenha seu objetivo e as demais atendam às demandas e objetivos, né? Então, aqui a imagem aí do terceiro polo petroquímico. Então, fica aí a ideia. Se vocês clicarem aqui, vocês vão navegar e entender um pouquinho melhor o que é o polo. Ok? Leitura da aula 3 é iniciar a parte 2, né? E o que é o TDE? Elaborar um resumo válido como autoestudo do primeiro capítulo trabalhado na aula. Então, o pedido do TDE da aula 3 é vocês lerem, né, finalizarem, né, o que vocês viram lá no tema 1, através de um autoestudo, de um resumo. Ok? Bom, meus amigos, me perdi, falei demais, desculpa, passei um pouquinho da Tudo hora. certo. Joia. Então tá, meus amigos, valeu, tá? Tenham uma ótima noite e a gente conversa aí na sequência semana que vem. E qualquer coisa que vocês precisarem, é só